acomodação que você administra, seja pousada ou aluguel de temporada, tem reservas muito concentradas em finais de semana, feriados e datas com muita procura, como a alta temporada? Se você tem dificuldade em conseguir reservas em dias de semana, eu posso te ajudar. Eu vou revelar 4 ações que dependem exclusivamente de você, para fazer com que consiga reservas em dias úteis e, claro, consiga aumentar o faturamento da sua acomodação. Afinal de contas, conseguir reservas em dias de semana é apenas uma das características das acomodações e hospedagens com resultados acima da média. Quer conhecer outras características que separam as crianças dos adultos nesse mercado? Vambora, solta a vinheta, vem comigo! Sejam bem-vindos a mais uma aula Me Casa Sua Casa. E hoje, direto ao ponto, o tema é o seguinte: reservas em datas com baixa procura. Principalmente, aqui no caso mais específico, dias de semana. O que eu percebo, o que eu vejo com os anfitriões que eu converso, até por direct, ou até alguns alunos da mentoria Me Casa Sua Casa, percebo que tem muita dificuldade de conseguir reservas em dias de semana. Então eu falei, por que não trazer esse tema aqui, para eu te mostrar as maiores dificuldades, o que precisa fazer para isso deixar de ser um problema, deixar de ser uma dificuldade. Por quê? Porque os administradores de acomodações e as hospedagens que faturam acima da média, que têm resultados expressivos, são aquelas também que conseguem reservas em dias de semana. Então eu quero trazer esse tema aqui para você, para a gente entender por que essa dificuldade toda e o que a gente pode fazer. Eu vou falar 4 ações que dependem de você para conseguir estimular e, claro, conseguir reservas para esses períodos de baixa procura. Então deixa eu apresentar primeiro o quadro aqui para vocês. Reservas em dias de semana. Mais reservas, menos diárias ociosas, mais faturamento. Tá? Isso aqui é mais para a gente ter uma visão geral. E aqui é o flipchart que me guia durante a aula. E logo de cara eu gosto de começar com uma pergunta para a gente gerar algumas reflexões. E deixa eu aproveitar para falar o seguinte. Você que está vendo aqui esse vídeo, eu não sei se você já está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, por favor, se inscreve, porque assim você me ajuda e eu estou aqui te ajudando, gerando esse conteúdo gratuito para você, tá bom? E claro, não custa nada, deixa o seu like, porque você faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar algum anfitrião, algum administrador de acomodação que for, pousada, envia para ele também, porque assim você também me ajuda, tá bom? Então é o seguinte, como se destacar no mercado de hospedagens? E aqui eu coloquei, aluguel de temporada ou pousada. Apesar de eu ter escrito aluguel de temporada ou pousada, serve também para hostel, serve também até para hotel. Eu trago para aluguel de temporada e pousada, eu administro acomodações por temporada, então eu tenho mais propriedade. E pousada, eu já tenho muitos seguidores que administram pousadas e eles falam comigo bastante, então eu consigo entender as dores deles e ajudar. Tá? Então eu acredito que eu consigo gerar mais impacto no lugar de temporada pousada. Mas tudo isso que eu vou falar aqui agora é para o universo, é para o ramo, é para o mercado de hospedagens em geral. Tá certo? E a primeira pergunta aqui é como se destacar no mercado de hospedagem. E uma forma, eu já antecipei, né? Conseguindo reservas em dias de semana. Só que não é só isso e a gente precisa dar um passo, talvez 2 passos para trás para entender como a gente pode se diferenciar e por que tem toda essa dificuldade. Porque muitos anfitriões não conseguem reservas em dias de semana, tá certo? E aí, vamos começar com o seguinte. Olha só, o que algumas pessoas pensam sobre isso daqui são alguns exemplos de uns pensamentos que eu gosto de chamar de crenças limitantes. Mas assim, as pessoas que pensam isso têm razões para pensar isso. Então, eu vou trazer aqui para a gente desmistificar algumas coisas, tá? Muitas dessas coisas estão mais relacionadas ao aluguel de temporada, porque é o universo aí que eu tenho mais contato. Eu trabalho com isso, eu lido diariamente com situações assim, com anfitriões também. Mas muitas dessas coisas, como eu falei, também se aplicam para o mercado de hospedagem como um todo. Então vamos lá. Uns clássicos aqui, né? De crenças limitantes ou mitos, entenda como quiser. Só tem procura em finais de semana. Por quê? Porque quando você começa a administrar, é normal que as reservas fiquem concentradas em finais de semana. Tá? Mas tem coisas que dá pra gente fazer, dá pra trabalhar para tirar essa âncora, tirar essa corrente. A gente já vai descobrir o que a gente pode fazer. O que mais a gente escuta muito sobre o mercado de hospedagem ou de aluguel de temporada especificamente? É só para pagar as contas. Enquanto eu não alugo no convencional, enquanto eu não vendo, eu vou ficar fazendo aluguel de temporada para quê? Pegar o dinheirinho e pagar as contas. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente sabe, e eu sou prova viva disso, que uma acomodação por temporada bem trabalhada, claro, com alguns diferenciais ali que tem o potencial de atrair viajante, hóspede nas pesquisas, nas plataformas,
tem sim como a gente conseguir resultados, e resultados expressivos. O que é resultado expressivo? Mais que o aluguel convencional. Estou colocando uma régua aqui para a gente ter um comparativo, mas dá para ir além. O que mais a gente tem aqui? Tem que cobrar barato. O que acontece? Algumas pessoas, anfitriões, quando tem um pouquinho de dificuldade, não estão conseguindo reservas, começam a pensar, não, mas se não cobrar barato não funciona, eu só consigo reserva quando baixa o preço. Mas quando você vai ver, esse anfitrião não está com as fotos bem trabalhadas, as fotos em alta qualidade, não atualiza o anúncio, né? O título não é um título atrativo, a política não é uma política boa para o hóspede. Quando você vai olhar, tem um monte de coisa que dá para melhorar. Só está em uma ou outra plataforma, às vezes não está nas principais plataformas. Então é o seguinte, sempre não, né? Mas em muitos casos acaba pesando por quê? Para a precificação. E às vezes até é a precificação, mas eu ouso dizer nem sempre. Na maioria das situações tem o que a gente possa melhorar, tem o que a gente possa trabalhar que não seja especificamente a precificação, mas no final das contas sempre pesa para a precificação. E aí a gente escuta frases como essa, né? Tem que cobrar barato. Não é isso, não é que tem que cobrar barato. Tem que trabalhar, tem que saber o que pode fazer, o que não dá para fazer, tá? E aqui hoje eu vou trazer 4 ações para você, já para você ver como a gente consegue estimular reservas em data de baixa procura, tá? Beleza? O que mais a gente escuta? Hóspedes não cuidam da acomodação. Assim, gente, é claro que tem situações que os hóspedes não têm cuidado, deixam bagunçado, deixam sujo, deixam desorganizado. Isso acontece. Mas assim, como experiência própria, eu estou desde 2016 nesse negócio, nesse ramo, e não é a maioria dos casos, não é regra, é exceção. Tá? E vai saber que às vezes o jeito que esse hóspede dessas exceções que deixou seu apartamento num estado não muito legal, às vezes a pessoa se comporta assim na própria casa, a gente não sabe, a gente não conhece as pessoas. Mas o que eu estou trazendo aqui é que quando falam hóspedes não cuidam, eu entendo que muitos pensam no sentido até de vandalismo, de roubar. Não é assim, não é assim. Eu administro 10 acomodações, eu já estou desde 2016 nesse negócio, eu nunca tive um caso assim de roubo, de furto de polícia, eu nunca tive, tá? Pode acontecer? Claro que pode acontecer, não é isso que eu estou falando, mas assim, é exceção. As pessoas, quando pensam em aluguel de temporada, algumas que não têm muita contato, não sabem como funciona, já pensam no pior. Claro, é um patrimônio, vai botar pessoas que não conhecem ali, mas não é assim que a banda toca, tá? Então eu coloquei aqui que é mais uma crença limitante que não é bem assim. Pode acontecer? Pode acontecer. Assim como em qualquer negócio, se você tiver uma loja física, pode acontecer um assalto, pode acontecer um roubo, pode funcionar te roubar, pode ter N situações que ninguém quer passar. Esse tipo de coisa acontece nas piores e nas melhores famílias, tá certo? Mas não é bem assim igual as pessoas pensam, tá bom? E, mais uma vez, no aluguel de temporada, isso acontece com mais força, eu acredito. Talvez pousada também. Por quê? Porque às vezes você entra num negócio e você não conhece, você não sabe o que vai acontecer. Então você entra, deixa eu ver o que vai dar, deixa eu colocar meu pezinho aqui na água. Sabe quando a gente vai entrar na água na praia e a gente coloca o pezinho ou a água na nuca só para sentir se a água está gelada? É mais ou menos assim com o aluguel de temporada. As pessoas às vezes entram por uma oportunidade, por algo pontual ali, e aí o que acontece? A pessoa vai meio que no modo defesa, porque não sabe se vai dar bom, não sabe se vai dar ruim, não sabe se tem retorno ou não. E a gente já cansou de ver o quê? Que bem trabalhado tem sim formas de dar retornos, e retornos, como eu falei, acima da média, acima do aluguel convencional. E eu sou um bom caso disso. A gente até vai ver no próximo Flipchart. Eu comecei como negócio paralelo, hoje é minha fonte de renda principal. Eu vivo do aluguel de temporada, mas quando eu comecei não era assim. Só não vou me aprofundar porque já a gente vai entrar nesse ponto. Tá? Então, eu quis trazer isso daqui, por quê? Porque quando a gente fala de hospedagem em geral, ou do aluguel de temporada mesmo, tem muitas crenças limitantes por trás. E uma delas é essa, que só tem demanda, só tem procura em datas de feriados, em finais de semanas, em janeiro, qualquer data de alta temporada. E não é verdade, não é verdade. Não é. Isso é uma crença limitante que impede a gente de conseguir melhores resultados, que nos confortam, né? Que não tem nada que a gente possa fazer para melhorar. E não é verdade. Eu estou aqui para te mostrar o que a gente pode fazer. Combinado? E aí é o seguinte, aqui eu falei o que pensam sobre a hospedagem ou aluguel de temporada. E agora eu vou te falar o que não sabem, o que muitos não sabem. Olha que interessante. A primeira coisa, existem 4 tipos de rendas possíveis. Eu comecei como uma renda extra. Renda extra é aquela que você tem uma ocupação principal, você tem um negócio secundário, e esse negócio secundário é uma renda extra, só que você não depende dessa renda extra, tá certo? Segundo tipo de renda, renda complementar. Você tem uma fonte de renda primária,
é uma fonte de renda principal e a complementar. E você depende dessa complementar para viver ou para manter seu padrão de vida. Terceiro tipo de renda, renda ativa. O que é essa renda? Renda ativa ou renda principal. Você trabalha e essa é a sua principal fonte de renda. Você tem que atuar. É o meu caso. Eu tenho Mi Casa Sua Casa e a renda ativa, a renda principal, é o aluguel de temporada. Eu migrei da renda extra para renda ativa. E o quarto tipo de renda é a renda passiva. Renda passiva só é possível se você for o proprietário da acomodação ou você tem uma procuração, enfim. Você pode exercer os direitos de uma propriedade e você coloca na mão de alguém que administra, que é o caso dos proprietários que o Mi Casa Sua Casa administra. Tá? Os proprietários têm um apartamento, uma acomodação, a casa, enfim, e a Mi Casa Sua Casa administra. Então, esses proprietários têm uma renda passiva porque o Mi Casa Sua Casa faz a parte do negócio, tá certo? Então, olha que interessante, quando a gente fala de hospedagem, quando a gente fala de aluguel de temporada também, são 4 tipos de rendas possíveis, tá? E aí depende da sua situação, depende do que você quer. Se você tem uma acomodação, você pode ter uma renda passiva. Se você não tem uma acomodação, você pode atuar, você pode trabalhar, ser um anfitrião, um administrador de acomodações, tá certo? Então, é interessante por quê? Porque é um negócio que te dá muitas possibilidades. Você não precisa necessariamente ter um patrimônio alto, ter um imóvel no seu nome. Se tiver, ótimo, você tem a opção da renda passiva. Mas, se você não tiver, você pode trabalhar o imóvel de pessoas que têm. Olha que interessante. Isso é uma das coisas que poucas pessoas sabem. O que mais? Pode faturar mais do que o convencional. E eu boto isso daqui com muita tranquilidade. Por quê? Porque eu sou prova viva disso. Eu administro acomodações de terceiros. Eu tenho 2 acomodações próprias e o resto são acomodações de terceiros. Todas as acomodações de terceiros que eu administro, eu coloco como objetivo o quê? Conseguir faturar mais do que eu faturaria com um aluguel convencional. Por quê? Para justificar aquela acomodação por temporada. E aí o proprietário ganha, eu gosto de falar 3 em 1. Por que 3 em 1? Fatura mais do que faturaria com um aluguel convencional. E olha que tem minha comissão no meio. E olha que o proprietário paga as contas fixas do apartamento. Segundo, eu tenho que sempre manter o apartamento em excelente estado. Para quê? Para os hóspedes gostarem, elogiarem, ter uma boa experiência e isso é refletido nas avaliações, porque o meu negócio depende muito das avaliações. Então o proprietário ganha mais do que o aluguel convencional e a propriedade, a acomodação está sempre num bom estado de conservação. E terceiro, quando o proprietário quiser utilizar, não tem problema nenhum, ele pode utilizar a acomodação. É só avisar com antecedência, óbvio, não vai ficar 1 mês, 2 meses, senão vai prejudicar os objetivos do negócio, mas pode ficar 1 semana, 2 semanas, 1, 2, 3 vezes no ano, não tem problema. Então eu gosto de falar que os proprietários ganham 3 em 1 com aluguel de temporada. Claro, não é toda acomodação que tem perfil de aluguel de temporada, mas se tiver perfil, se tiver fit, se tiver compatibilidade e bem trabalhado, obviamente, você consegue sim resultado, você consegue sim faturar acima do aluguel convencional, tá certo? O que mais? Olha que interessante, o mercado ainda está muito amador, pessoal. Olha só, faz uma pesquisa no Airbnb quando acabar esse vídeo, faz uma pesquisa na Booking, de aluguel de temporada, por exemplo. Até de pousada também. Tirando as grandes redes hoteleiras, é muito fácil de você perceber que tem muitas acomodações mal trabalhadas. Isso você consegue ver através das fotos. Tem foto escura, tem foto tremida, tem foto repetida, tem foto com pessoa aparecendo no espelho, tem foto com baixa qualidade, tem pouca foto, tem muita foto sem nada aparecendo, nada relevante. Dá pra ver de tudo. É só você fazer uma pesquisa quando acabar esse vídeo, tá? Uma cidade ou outra, uma região ou outra que está mais profissionalizada, que é o caso, por exemplo, de Gramado. Gramado, você abre o Airbnb, você vê que tem um padrão alto. Até me surpreendi quando eu parei para ver. Mas, no geral, o mercado é muito amador. É uma cicatriz muito forte do amadorismo. Por quê? Porque, no caso do aluguel de temporada, o boom dele veio com o Airbnb, né? Que começou, se não me engano, em 2008. Então, o mercado ainda está engatinhando. E olha só, o fato de ser amador, consequentemente, diz o quê? Ainda tem muitas oportunidades para aproveitar o momento. Por isso que eu gosto de falar para os meus alunos da mentoria, Mi Casa Sua Casa, pessoal, agora é a hora, ainda tem muita coisa, é o oceano azul de oportunidade, porque ainda está muito amador, tem muita oportunidade. Então, é vocês entenderem, perceberem isso e agir e executar. E aí, na mentoria, eu estou dando passo a passo mastigado, sequenciado, para eles conseguirem resultados que poucos têm, tá certo? Então, olha que interessante. O fato de ser amador é bom porque você, eu e todo mundo que quer entrar, quer atuar nesse mercado, está com uma oportunidade na mão. E o momento é agora de fazer acontecer, tá? E vamos lá, como identificar profissionais ou acomodações com resultados acima da média? Como a gente identifica? Como a gente sabe se está fazendo um bom trabalho, o que pode melhorar?
Vamos fazer uma investigação. Tem um ditado que eu gosto, que é: o sucesso deixa... Você sabe qual que é? Vamos ver se você sabe, ó. Sabe que carioca tem sotaque, né? O sucesso deixa pistas. Se o sucesso deixa pistas, vamos investigar, vamos ver. Eu vou trazer para você alguns marcos, algumas coisas que dá pra gente entender, dá pra gente visualizar o que separa, o que eu falei antes da vinheta. O quê? O que separa as crianças dos adultos nesse mercado? O que mostra, quais são os marcos que destoam de quem trabalha com resultado e de quem não tem resultado que poderia ter. Porque o que eu mais vejo nesse mercado é isso. Eu vou olhar no olho da câmera, porque isso daqui é uma coisa que parte meu coração e me deixa agoniado. Foi até um dos grandes empurrões que eu tive para abrir a turma da mentoria, que agora não está aberta. Que é o seguinte: o que eu mais vejo nesse mercado, o que eu mais vejo são acomodações, seja chácara, sítio, fazenda, chalé, apartamento, casa, acomodações com muito, mas muito potencial, mas pouco resultado. Por quê? Não é porque a acomodação não tem potencial, não é que a acomodação não está trabalhada, não é para aluguel de temporada, não. Ou a pousada também. Pousada também se encaixa nisso que eu vou falar. Mas o que eu vejo é porque as pessoas não sabem trabalhar, não sabem o que tem que fazer, não sabem onde tem que anunciar, não sabem traçar os objetivos, por mais simples que sejam. Então eu vou trazer para você aqui agora o que separa uma acomodação ou um administrador de resultado, de ponta, dos que estão ali para ver o que vai dar, né? Que ainda não decidiram. Quais são as características de hospedagem com resultados expressivos? E eu coloquei aqui alguns, que na minha opinião são os principais, posso ter esquecido de um ou outro, mas eu acho que no geral eu vou conseguir passar a ideia que eu quero, tá? Olha só, vamos ser claros, eu gosto de ser concreto, né? Eu não gosto daqueles tipos de pessoas, daqueles influenciadores que falam genérico, teórico, filosófico. Eu até gosto, mas tem que ter, no final das contas, algo concreto, algo que a gente consiga visualizar, enxergar, né? Agir. Você consumiu esse conteúdo, você viu esse vídeo e depois o que eu quero que você faça? Entenda como que você consegue colocar em ação, né? Então vamos lá. Anúncio na primeira página de pesquisa. E eu vou aproveitar para já pegar carona nesse que esses dois se comunicam muito. Ó, divulga nas principais OTAs. Se você não sabe o que é OTA, é Online Travel Agents, que nada mais é que um nome bonito para falar das plataformas como Airbnb, Booking, TripAdvisor, Expedia, essas plataformas que divulgam, anunciam as acomodações que a gente administra. Então, por que eu trouxe essas características? Porque primeiro é o seguinte: para a gente ter resultado acima da média, a gente tem que estar presente nas principais plataformas, com potencial de trazer mais viajantes, mais hóspedes, mais reservas, tá? No meu caso, eu sou muito claro, é o Airbnb e é a Booking. Essas são as principais que mais têm resultados para aluguel de temporada, pelo menos aqui para o Mi Casa Sua Casa, tá certo? Então olha só, divulgar nas principais plataformas. Mas não adianta só divulgar, não adianta só criar um anúncio e deixar lá, esquecer, não saber o que fazer. A gente tem que ter, a gente tem que saber o que a gente precisa fazer. Para quê? Para ter como principal objetivo, pelo menos inicial, de estar na primeira página. Quando você faz uma pesquisa no Google, me conta, você vai na segunda, você vai na terceira, você vai na quarta página? Quando você vai viajar para algum lugar, você fica passando página? Pode até ser que sim, mas isso não é o padrão. O padrão as pessoas escolhem logo na primeira página. Por quê? Porque na primeira página tem as melhores opções. E aí é um outro assunto, por que e como chega na primeira página. Que aí tem um algoritmo por trás e tem um monte de coisa que a gente tem que entender, né? As configurações, as métricas de desempenho de cada anúncio, que é o que o algoritmo olha. Para quê? Para posicionar, tá? Mas isso é tema de uma aula que eu já gravei, tá aqui no YouTube, é só você procurar, tá certo? Então é o seguinte, primeiro ponto anúncio na primeira página de pesquisa, tá? Não adianta só você estar presente no Airbnb, não adianta só você estar presente na Booking. Por quê? Se você estiver na 10ª página, na 7ª, se você não estiver trabalhando bem o seu anúncio, o algoritmo não vai te posicionar bem. Ele só vai te posicionar bem quando você mostrar para ele que os hóspedes ficam satisfeitos, que você sabe trabalhar, que você cobra um preço justo, um preço competitivo, e aí o algoritmo vai, então eu posso posicionar, eu vou posicionar bem. E aí, de tanta reserva que você recebe, de tanta boa avaliação que a sua acomodação vai conseguir,
uma hora ele vai te colocar com mais frequência na primeira página. E quanto mais na primeira página você tiver, mais visibilidade você vai ter, mais pessoas, hóspedes, viajantes vão ver a sua acomodação e as chances são que você vai ter mais reservas. Mais reservas, menos diárias ociosas, mais faturamento para você, para o seu negócio, para a sua acomodação. Tá? Então, essas duas são características de quem das hospedagens tem resultados acima da média. Tá? E aqui eu quero enfatizar os principais OTAs. Por que principais? Porque não adianta você sair anunciando igual um maluco. Um lugar que, por exemplo, eu não gosto de anunciar é o OLX. Por quê? Porque quem anuncia no OLX não está jogando o jogo do longo, médio prazo. Está jogando o jogo do curto prazo, quer ver onde vai dar, quer anunciar em máximos lugares possível para conseguir uma reservinha aqui, uma reservinha ali. Não é assim que funciona. O grande segredo das pessoas com resultado, um dos grandes segredos, é saber trabalhar aonde dá resultado. Os lugares que têm potencial de trazer resultado. Né? É saber focar energia, esforço e trabalho aonde tem potencial de trazer retorno. Que não é o caso do LX, e é o caso, por exemplo, do Airbnb, do Book, e tem outros também. Tem TripAdvisor, tem Expedia, tem Decolar, tem o Teste.com, tem outros. Para quem trabalha com hostel, Hostel World, tem outros. Então é o seguinte, é entender as principais plataformas e colocar na primeira página de pesquisa. Isso daí certamente separa as crianças dos adultos, né, em termos de resultado. O que mais? E aí você passa a ter poucas diárias ociosas. Por quê? Quanto mais vezes você está na primeira página, mais reservas você vai ter. Mais reservas tendo, é isso aqui que eu passei com vocês, tá? Chega num ponto que seu calendário começa a ficar mais ocupado e aí você começa a perceber que você pode, pelo menos, pensar ou revisar a estratégia de precificação. Para quê? Para cobrar uma diária mais alta. Se o seu calendário está ficando mais ocupado, se você está tendo mais reserva, é sinal que você está aparecendo mais e que talvez seja a hora de cobrar diárias mais altas, acima da média. Isso é interessante porque, assim, o que faz você conseguir faturar mais, ter mais resultado? E é simples, a resposta é cobrar uma diária cada vez mais alta e o calendário está cada vez mais ocupado. Taxa de ocupação, mais diária mais alta. Eu já cansei de ouvir teorias mirabolantes que se eu baixar 10% no valor da diária, eu tenho uma taxa de ocupação 15% maior, aí o outro fez um teste que baixou 20% o valor da diária e aumentou 30%. Gente, calma, para. Simplifique. Às vezes o segredo, a genialidade está na simplificação. E é o seguinte, anota isso daí. Para você conseguir faturamento, para você conseguir resultado acima da média, você precisa cobrar diárias cada vez maiores e ter uma taxa de ocupação alta, tá? Então, como você consegue isso? Você consegue isso com anúncio na primeira página de pesquisa. E dentro da primeira página de pesquisa, cada vez mais próximo do primeiro anúncio. Como? Fazendo o algoritmo entender que você faz um bom trabalho. Eu só não vou entrar muito no detalhe, porque isso é só uma aula inteira falando só de algoritmo, que eu já gravei, é só você dar uma olhada aqui o que você acha no YouTube, tá bom? Então, o que é importante? É importante você saber que o que vai fazer você realmente faturar mais é cobrar uma diária cada vez maior e ter uma taxa de ocupação alta. E não essas teorias mirabolantes de se eu baixar 15% na diária, eu aumento 30%. Para. Eu vejo muito isso em grupo de WhatsApp. Não é isso. Não é isso. Quem está falando isso para vocês é uma pessoa que administra o Casa Sua Casa, que tem resultado. E foi assim que eu consegui os resultados expressivos, modesta parte que eu tenho, com as acomodações que eu administro. Tá bom? E por fim, reservas em dias de semana. Isso aqui é um clássico fator diferencial de quem está conseguindo trabalhar, de quem está conseguindo ter resultado. Não ficar dependendo só dos finais de semana, não ficar dependendo só dos feriados ou alta temporada. E, gente, só deixa eu fazer uma observação assim. É claro que, dependendo da característica da sua acomodação, as reservas, sim, são concentradas em finais de semana e feriados. Como, por exemplo, eu administro uma casa em Angra dos Reis. Uma casa em Angra dos Reis é muito difícil de ter uma reserva durante a semana. É muito difícil. Mas tem formas de trabalhar para fazer o quê? Uma reserva não ficar só de sexta para sábado, ou de sexta para domingo, ou de sábado para segunda. A gente conseguir estimular reservas maiores, mais longas, mais duradouras do que só o final de semana, tá? Mais uma vez, dificilmente eu vou ter uma reserva em Angra de terça a quinta, de terça a sexta, mas eu já tive casos de reservas de 5 diárias, de 7 diárias. Por quê? Eu trabalho formas de estimular essas reservas mais longas, tá? Então, só fazendo essa observação, porque eu sei que tem acomodações que o perfil da acomodação é ter reservas em finais de semana, sim, eu até administro uma delas.
mas tem forma de a gente trabalhar e eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos entender agora uma a uma e o que a gente pode fazer, tá bom? E é o seguinte, 4 passos para conseguir reserva em dia de semana. Primeiro, configurar 2 pilares da estratégia de precificação. Pessoal, a estratégia de precificação é composta de 4 pilares, tá? Eu não vou me aprofundar muito, porque senão eu fico o dia inteiro falando só disso. Depois, se você quiser saber mais, é só procurar aqui no meu YouTube outros vídeos que eu falo da estratégia de precificação, tá bom? Só que é o seguinte, as estratégias de precificação são preço base da tarifa, preço personalizado por dia de semana, planos de tarifa e temporadas e eventos. No caso de dias de semana, são 2 as principais, as que mais interferem. A primeira é preço personalizado por dia da semana, tá certo? E a segunda é plano de tarifa. Então, qual que é a inteligência? O que está por trás da estratégia de precificação? Que ela, na verdade, o inteligente é que cada um desses 4 pilares estão amarrados. Eu tenho um ditado que eu falo o seguinte, precificar uma diária não é definir um valor, e sim é uma estratégia de precificação. E essa estratégia, como eu falei, são compostas desses 4 pilares. Só que quando a gente pensa em dias de semana, em dias úteis, os pilares mais relevantes são esses 2 que eu te falei, preço personalizado por dia da semana e o plano de tarifa. E para você conseguir uma estratégia de precificação mais refinada, o que você tem que fazer? Você tem que registrar as informações. Para quê? Para saber quais dias você está mais reservado, quais dias você não está tão reservado assim. Esses que você não está reservado provavelmente é porque a procura é menor. E aí, se a procura é menor, você tem que dar um estímulo, até um desconto mesmo mais agressivo, tá certo? E nos dias que você tem mais procura, normalmente sexta, sábado, depende da acomodação. Em São Paulo, por exemplo, você consegue uma taxa de ocupação mais homogênea, porque tem muita demanda para dia de semana. Mas enfim, nos dias que tem mais reservas, mais procura, na verdade, você cobra um valor maior. Nos dias que você tem menos procura, você cobra um valor menor. Você tem que fazer essa ação em massa, não só pontual. E combinar isso com o plano de tarifa. Ou seja, quanto mais longo, né, a estadia, mais em conta vai ficar a reserva para o hóspede, a hospedagem. Então todo mundo está ganhando. Porque para nós, as melhores hospedagens normalmente são as reservas mais longas, porque a gente tem menos trabalho operacional, menos faxina, menos limpeza, roupa de cama, enfim, aquele trabalho todo que a gente tem entre uma reserva e outra, né, aquele custo operacional que a gente tem. Quando é reserva longa, a gente não tem o mesmo custo, é menor. E aí a reserva longa também tem um retorno maior financeiro para a gente. E tem forma de a gente estimular isso. No caso de dias de semana, esses 2 pilares que eu falei, preço personalizado por dia da semana e plano de tarifa, tá bom? E se você quiser se aprofundar, quando acabar esse vídeo, só dá uma olhada nos outros vídeos do YouTube, que tem mais de um vídeo que eu explico sobre a estrutura da estratégia de precificação. O que mais? Anúncio bem posicionado e atualizado. Por mais que pareça genérico, gente, não é genérico. Por quê? Porque quando a gente fala de dia de semana, a gente tem que procurar forma de trabalhar o anúncio a favor. Então, de repente, flexibilizar uma política, atualizar a precificação com frequência, tá certo? A gente pode pensar também o quê? Um título, uma foto de capa para essa demanda específica. E não adianta fazer como a maioria. O que a maioria faz? Cria um anúncio e deixa lá, só atualiza o preço uma vez ou outra. Não é assim. A gente tem formas de pensar, de trabalhar, de configurar o anúncio para tornar ele interessante também em reservas de dia de semana, tá certo? Então, trabalhar o anúncio, e principalmente o anúncio junto com a precificação, é um grande aliado quando a gente quer reserva de dia de semana, tá? Porque a gente tem que pensar, por exemplo, aonde eu anuncio? Tem algum atrativo durante a semana? O que eu posso explorar? Como eu consigo refletir isso no anúncio? Tem formas de refletir, como eu falei, nas fotos, foto de capa, tá? Mudar o título às vezes, isso faz sentido. Isso tem potencial de deixar mais atrativo, mas isso só testando, tá? E principalmente atualizar, porque um anúncio desatualizado provavelmente não é um anúncio que vai vingar, que o algoritmo vai posicionar na primeira página. Então a gente tem que estar atualizando até por conta da estratégia de precificação. Você está sem reserva no horizonte de 20 dias, se você está sem reserva, isso é um sinal de fumaça que dá para melhorar alguma coisa. E provavelmente essa coisa passa pelo anúncio. E quando eu falo de anúncio, uma dica que eu sempre dou, uma orientação na verdade pelo menos escolha 2 plataformas para você anunciar. Eu não recomendo que você fique só numa. Por exemplo, eu só anuncio no Airbnb, isso não é bom. Aí depois você recebe uma avaliação ruim, depois o Airbnb muda o algoritmo e prejudica a sua acomodação e você vai ficar rendido, de mãos atadas. Anuncie em 2. Eu recomendo a Booking porque eu tenho resultado, mas às vezes para você pode ser outra. Pode ser o TripAdvisor, por exemplo. Pode ser o Expedia, quem sabe. Tá? Então tem que testar. Tem que ver o que dá resultado. Eu costumo dizer o seguinte,
Não existe plataforma certa ou plataforma errada. Existe plataforma que traz resultado, que traz retorno, e plataforma que não dá resultado. A única coisa que você tem que ter atenção é nos grupos de WhatsApp que você talvez participe, de ficar ouvindo pessoas que você nem conhece e que não tem resultado. E, na verdade, essa lógica está tá invertida, né? Por quê? A gente tem que ouvir de quem tem resultado e se espelhar nessas pessoas. E não de fulaninho que fulano anunciou na Booking, não teve resultado, teve um problema com o hóspede, então não vou anunciar. Não é assim. Você escuta, né, o normal, o padrão, o certo é você escutar quem tem resultado, aprender com essas pessoas e seguir o que essas pessoas estão orientando. Tá? Eu vejo que nos grupos de WhatsApp a lógica se inverte muito. Terceiro, isso daqui passa batido para muito. Evitar restrição. O que é restrição? Restrição é tudo aquilo que você estabelece, que você cria, para evitar algumas reservas que possam trazer alguma coisa que você não queira, ou por algum motivo seu. Mas eu vejo que muitos colocam restrição sem nem saber porquê, e isso acaba que impede muito. Então, eu trouxe duas restrições clássicas que acontecem muito. Primeira, quantidade mínima de diárias. Se você está começando um anúncio, se você quer reservas de dias de semana, você não pode ser muito restrito. Você não pode querer o mínimo de talvez 4 diárias. Coloca até 2, 3, pensa na possibilidade. Dentro do plano de tarifa, você tem condição de cobrar o mesmo preço que você cobra de 2 e 3 reservas, se você não gostar de 2. Mas permita, seja mais flexível, porque se você coloca mínimo de 3 ou 4 diárias, fica mais difícil de ter reserva durante a semana. Essa é uma clássica restrição. Outra restrição, o tempo de antecedência que você coloca para receber uma reserva. Isso é uma restrição, tá? Então, o que eu recomendo? Revisa se você realmente precisa de tanto tempo. Algumas acomodações que eu administro, eu permito reservas saindo e entrando no mesmo dia. Claro, com uma diferença de algumas horas, para dar tempo de fazer a faxina, lavar roupa de cama, aquela coisa toda, né? Mas, se você não tem um bom argumento, né, se você realmente não precisa, revisa se faz sentido esse tempo todo. Eu vejo pessoas que botam 2 dias entre uma reserva e outra. Vê se um dia não resolve o seu problema, vê se você não tem como melhorar o seu operacional. Para quê? Para conseguir diminuir o mínimo esse tempo entre uma reserva e outra, tá? Então, essas são duas restrições que, queira ou não, fazem diferença. Primeiro, porque quando as pessoas procurarem, se você tiver restrição, por exemplo, mínimo de 3 diárias, quem colocar 2 diárias nem vai ver a sua acomodação. E segundo, que isso impacta o algoritmo também, tá? Outra restrição que eu pensei aqui, o horizonte de calendário que você disponibiliza. Eu vejo que muitos anfitriões, muitos administradores só colocam um horizonte de, 3, 6 meses. Se você puder, coloca de 1 ano. Coloca de 1 ano e meio, se você tem visão de médio e longo prazo. Visão de médio e longo prazo que muda o jogo, que separa as crianças dos adultos também. Tá? Quem trabalha para conseguir avaliação, para estar cada vez melhor posicionado, ranqueado, que aí vai conseguir cobrar diárias maiores e taxas de ocupações altas também. Então essa é outra restrição aqui que eu lembrei, do calendário, o horizonte que você deixa disponível. Tá? Então evita a restrição. Uma aqui que não é muito restrição, mas você pode evitar também, mas na verdade isso está relacionado com um pilar da estratégia de precificação, é o preço base da tarifa, que é a quantidade mínima de hóspedes ali que pagam o mesmo valor. Tá? Então, como uma estratégia, pelo menos inicial, para estimular a demanda dia de semana, seja mais flexível. Tá? Cobre um valor mais em conta, não vai cobrar muito caro se a pessoa coloca mais hóspedes na reserva. Coloca uma coisa mais em conta, para quê? Para estimular. Tá? Porque um grande diferencial de muitas acomodações é a quantidade de hóspedes que pode comportar. Se você cobra, por exemplo, R$50 por cada hóspede extra, provavelmente você está afastando reservas ali que você poderia ter. Então, pelo menos como estratégia inicial para conseguir reservas em dia de semana, cogita cobrar um valor mais em conta, mesmo que a pessoa reserve para mais hóspedes, tá certo? Então, restrição é o terceiro ponto aqui que você pode pensar em trabalhar para conseguir reservas de dia de semana. E por fim, ações pontuais. E eu coloquei 2 exemplos. Descontos. Por que desconto? Porque as plataformas gostam de desconto. Porque as plataformas como Airbnb, Booking e as plataformas que têm algoritmo sofisticado, o que elas sabem? Elas sabem que quando você oferece um desconto, a probabilidade de alguém querer reservar é maior, porque você está cobrando um preço mais barato. Então o que a plataforma faz? A plataforma pega o seu anúncio e dá mais projeção. E ao mesmo tempo o hóspede está mais inclinado a reservar, porque você está cobrando um preço mais barato. Então, você pode dar um desconto em dias de semana. Para quê? Para deixar mais atrativo. Então, o algoritmo te posiciona melhor e aumenta a possibilidade de um hóspede reservar. Você ganha de 2 lados. Olha que interessante. No caso da Booking, tem uma coisa que chama acelerador de visibilidade. É uma funcionalidade da Booking que permite você escolher o período que você quiser e você faz o que nesse período? Você aumenta a comissão da Booking, tá? Você escolhe, até 30%, você escolhe
E a Booking, de contrapartida, te dá mais visibilidade. Então a Booking, nesse sentido, é mais agressiva. É uma estratégia que no início eu usei muito. Hoje em dia eu não preciso, por quê? Porque meu anúncio já está bem posicionado, já naturalmente consegue reservas, porque a roda já gira, tá? Isso da roda já gira é assunto para outra aula, que é o tal do ciclo inicial do anúncio e o ciclo de maturidade. Mas isso eu vou falar em uma outra aula, tá? Que é muito assunto para uma aula só. Então, ações pontuais são excelentes, principalmente quando é uma ação específica. Primeiro, é o que eu te falei, o algoritmo entende isso, te posiciona melhor e o hóspede está mais propenso. E aí a plataforma coloca tag, risca preço, faz um monte de coisas para quê? Acionar gatilhos mentais de quem está reservando, de quem está procurando uma estadia, para deixar o seu anúncio mais atrativo, mais propenso a ser reservado. Então todo mundo está ganhando, você atrai demanda para um período que já seria de baixa, naturalmente para a sua acomodação, e o algoritmo entende isso e te dá uma forcinha, te dá um empurrão, tá certo? Então essas 4 ações aqui, bem trabalhadas, bem orquestradas, são suficientes para te dar o empurrão que você precisa e conseguir reservas em dias de semana. E ó, mais reservas, menos diárias ociosas, mais faturamento para a sua acomodação, do seu negócio. Tá certo? Então aqui eu vou encerrando essa aula. Espero que você tenha aprendido, espero que tenha sido útil para você. Se você achar que vai ser útil para algum outro anfitrião, anfitriã, ou administrador, administradora de qualquer acomodação que seja, eu agradeço muito se você enviar, porque assim você está me ajudando. Combinado? E se você tem dúvida sobre algum tema que eu falei, estratégia de especificação ou qualquer outra coisa, dá uma olhada aqui que provavelmente eu já fiz um ou mais vídeos falando especificamente sobre isso, tá certo? Então, ó, agradeço a sua presença, a sua participação. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Fui!